A esquizofrenia é uma condição mental complexa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Essa doença crônica e debilitante impacta profundamente a vida dos indivíduos que a enfrentam, além de seus familiares e comunidades. Ao contrário da crença popular, a esquizofrenia não é uma personalidade dividida ou múltipla. A esquizofrenia envolve uma psicose, um tipo de doença mental em que uma pessoa não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. Às vezes, as pessoas com transtornos psicóticos perdem o contato com a realidade. O mundo pode parecer uma confusão de pensamentos, imagens e sons confusos. Seu comportamento pode ser muito estranho e até chocante. Uma mudança repentina na personalidade e no comportamento, que ocorre quando as pessoas perdem o contato com a realidade, é chamada de episódio psicótico. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a esquizofrenia, mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre a mente e bem-estar, que postamos aqui toda segunda e quinta. Enfim, vamos começar falando um pouco sobre a causa. A causa exata da esquizofrenia ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja o resultado de uma combinação complexa de fatores genéticos, químicos e ambientais. Vou explicar cada um desses fatores em mais detalhes. Fatores genéticos. Em relação aos fatores genéticos, a esquizofrenia tem uma base genética significativa. Estudos têm mostrado que pessoas com parentes de primeiro grau, pais, irmãos, com esquizofrenia têm um risco maior de desenvolver a doença. No entanto, não existe um único gene responsável pela esquizofrenia. Em vez disso, acredita-se que múltiplos genes estejam envolvidos, cada um contribuindo com um pequeno aumento no risco. Esses genes podem influenciar o desenvolvimento cerebral, a comunicação entre as células nervosas e a regulação dos neurotransmissores. Desequilíbrios químicos no cérebro. Já em relação aos desequilíbrios químicos no cérebro, a esquizofrenia está associada a desequilíbrios em certos neurotransmissores, que são substâncias químicas que transmitem sinais entre as células nervosas do cérebro. A dopamina, em particular, tem sido implicada nos sintomas psicóticos da esquizofrenia. Altos níveis de dopamina podem levar a uma hiperatividade neural e podem contribuir para alucinações e delírios. Outros neurotransmissores, como glutamato e serotonina, também podem desempenhar um papel na doença. Anormalidades no desenvolvimento cerebral. Anormalidades no desenvolvimento cerebral também pode ser um fator que causa esquizofrenia. Anormalidades no desenvolvimento cerebral podem estar relacionadas ao surgimento da esquizofrenia. Estudos de neuroimagem mostram diferenças estruturais e funcionais no cérebro de pessoas com esquizofrenia. Essas alterações podem ocorrer durante a gestação, afetando o desenvolvimento fetal do cérebro, ou durante a adolescência e o início da idade adulta, períodos críticos em que ocorrem mudanças significativas no cérebro. Anormalidades na conectividade cerebral, tamanho reduzido de certas regiões e diminuição da massa cinzenta são algumas das características observadas. Fatores ambientais. Embora a genética desempenhe um papel importante, fatores ambientais também podem influenciar o risco de desenvolvimento da esquizofrenia. Infecções virais durante a gravidez, como o vírus da gripe, foram associadas a um aumento do risco. Complicações durante a gravidez ou o parto, como falta de oxigênio no cérebro do feto, também podem estar relacionadas ao desenvolvimento da doença. Além disso, eventos estressantes, como experiências traumáticas, abuso de substâncias psicoativas e ambiente social desfavorável, podem desencadear ou contribuir para o início dos sintomas em pessoas com predisposição genética. É importante ressaltar que a esquizofrenia é uma condição multifatorial, ou seja, não há uma única causa isolada que explique todos os casos. A interação complexa entre fatores genéticos e ambientais desempenha um papel crucial no desenvolvimento da esquizofrenia. Sintomas da esquizofrenia. Os médicos frequentemente descrevem a esquizofrenia como um tipo de psicose. Isso significa que a pessoa nem sempre consegue distinguir seus próprios pensamentos e ideias da realidade. As pessoas com esquizofrenia geralmente têm problemas para se sair bem na sociedade, no trabalho, na escola e nos relacionamentos. Eles podem se sentir assustados e retraídos, e podem parecer que perderam o contato com a realidade. Esta doença ao longo da vida não pode ser curada, mas pode ser controlada com tratamento adequado. A esquizofrenia se manifesta através de uma série de sintomas, que podem variar de intensidade e frequência em cada indivíduo. Os principais sintomas da esquizofrenia incluem: delírios. Delírios são crenças falsas e irracionais que não são compartilhadas pela maioria das pessoas. Indivíduos com esquizofrenia podem experimentar delírios persecutórios, acreditando que estão sendo perseguidos, vigiados ou alvo de conspirações.
delírios de grandeza, nos quais a pessoa acredita ter habilidades ou poderes especiais, também são comuns. Alucinações. Alucinações são percepções falsas que ocorrem sem um estímulo externo real. As alucinações auditivas são as mais comuns na esquizofrenia, nas quais as pessoas ouvem vozes que não são reais, podendo ser ameaçadoras, comentando sobre suas ações ou dando comandos. Alucinações visuais, táteis, gustativas ou olfativas também podem ocorrer, embora sejam menos frequentes. Pensamento desorganizado. O pensamento desorganizado é caracterizado por dificuldade em organizar os pensamentos e expressá-los de forma coerente. As pessoas afetadas podem saltar de um assunto para outro sem uma conexão lógica clara, tornando sua fala incoerente ou difícil de ser compreendida. A desorganização também pode afetar a capacidade de planejar e executar tarefas diárias. Comportamento desorganizado. O comportamento desorganizado é observado na esquizofrenia através de ações incomuns ou inadequadas em relação ao ambiente. Pode haver uma perda de motivação e interesse em atividades diárias, dificuldade em realizar tarefas básicas de autocuidado, como se vestir adequadamente ou manter a higiene pessoal, comportamentos impulsivos, agitação psicomotora ou catatonia, imobilidade ou rigidez muscular, também podem ocorrer. Sintomas negativos. A palavra negativo aqui não significa ruim, ele observa a ausência de comportamentos normais em pessoas com esquizofrenia. Isso pode incluir achatamento afetivo, em que a pessoa apresenta uma expressão facial e vocal reduzida, falta de motivação e prazer nas atividades, dificuldade em iniciar e manter conversas e isolamento social. Alterações emocionais. Indivíduos com esquizofrenia podem apresentar alterações emocionais, incluindo instabilidade emocional, dificuldade em expressar emoções apropriadas para a situação, falta de resposta emocional ou mudanças repentinas de emoção. Alterações na fala. A fala de uma pessoa com esquizofrenia pode ser afetada de diferentes maneiras. Elas podem falar em um tom monótono ou sem entonação emocional adequada. Às vezes, seu discurso pode ser incoerente, com ideias desconexas e dificuldade em se expressar de forma clara e compreensível. Dificuldade de concentração e memória. A esquizofrenia pode afetar a capacidade de concentração e memória das pessoas. Elas podem ter dificuldade em manter o foco em tarefas e atividades, bem como em lembrar informações recentes. Esses déficits podem dificultar o desempenho acadêmico, profissional e social. É importante lembrar que pessoas com esquizofrenia não têm personalidade dividida. A esquizofrenia geralmente não faz com que alguém seja violento. Como é diagnosticada a esquizofrenia? O diagnóstico da esquizofrenia é feito por profissionais de saúde mental, geralmente psiquiatras ou psicólogos clínicos, por meio de uma avaliação completa dos sintomas, histórico médico, exame físico e entrevistas com o paciente. Não há um único teste definitivo para diagnosticar a esquizofrenia, mas o processo de diagnóstico envolve a exclusão de outras condições médicas que possam estar causando os sintomas e a avaliação dos critérios diagnósticos estabelecidos pelos manuais de classificação de doenças mentais, como a CID-10, Classificação Internacional de Doenças. Os principais passos envolvidos no diagnóstico da esquizofrenia incluem: avaliação dos sintomas. O profissional de saúde mental avaliará os sintomas relatados pelo paciente, incluindo delírios, alucinações, pensamento desorganizado, alterações na fala, sintomas negativos e alterações emocionais. Esses sintomas devem estar presentes por um período significativo de tempo, geralmente pelo menos 6 meses, e interferir na capacidade de funcionamento do indivíduo. Exame médico e descarte de outras condições. É importante realizar um exame médico completo para descartar outras condições médicas ou uso de substâncias que possam estar contribuindo para os sintomas. Alguns problemas de saúde física ou uso de drogas podem causar sintomas semelhantes aos da esquizofrenia. Entrevista com o paciente e histórico familiar. O profissional de saúde mental irá entrevistar o paciente para obter informações detalhadas sobre os sintomas, sua duração, impacto na vida diária, histórico familiar de doenças mentais e outros fatores relevantes para o diagnóstico. Critérios para os diagnósticos. O diagnóstico da esquizofrenia é baseado em critérios específicos estabelecidos pelos manuais de classificação de doenças mentais, como o DSM-5. Os critérios incluem a presença de sintomas específicos, a duração dos sintomas, a interferência nas áreas de funcionamento e a exclusão de outras condições médicas que possam explicar os sintomas. Acompanhamento e avaliação contínua. O diagnóstico da esquizofrenia é um processo contínuo e dinâmico.
O profissional de saúde mental acompanhará o paciente ao longo do tempo, observando a persistência dos sintomas, a resposta ao tratamento e a necessidade de ajustes na abordagem terapêutica. O tratamento da esquizofrenia geralmente envolve uma abordagem multifacetada que combina medicamentos, terapia psicossocial e suporte contínuo. O objetivo principal é reduzir os sintomas, prevenir recaídas, melhorar a funcionalidade e promover a qualidade de vida do indivíduo. O plano de tratamento é adaptado às necessidades específicas de cada pessoa e pode variar ao longo do tempo. Algumas das principais opções de tratamento para a esquizofrenia são através de medicamentos antipsicóticos. Os medicamentos antipsicóticos são a base do tratamento medicamentoso da esquizofrenia. Eles ajudam a controlar os sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. Existem dois tipos de antipsicóticos: os típicos, ou de primeira geração, e os atípicos, ou de segunda geração. A escolha do medicamento dependerá da gravidade dos sintomas, dos efeitos colaterais e da resposta individual. Importante seguir rigorosamente as orientações médicas e comunicar quaisquer efeitos colaterais para ajustar a medicação, se necessário. Terapia psicossocial. A terapia psicossocial desempenha um papel crucial no tratamento da esquizofrenia. Ela inclui diferentes abordagens terapêuticas que visam melhorar as habilidades sociais, a autoestima, a adesão ao tratamento e a qualidade de vida. Alguns exemplos de terapias psicossociais incluem a terapia cognitivo-comportamental, TCC, a terapia familiar, a terapia de habilidades sociais e a reabilitação psicossocial. Essas terapias podem ajudar os indivíduos a lidar com os sintomas, a melhorar a funcionalidade e a promover a reintegração na sociedade. Apoio social e educação familiar. O suporte social é fundamental para o tratamento da esquizofrenia. Familiares e amigos desempenham um papel importante na prestação de apoio emocional e prático. A educação familiar sobre a doença, seus sintomas, tratamento e estratégias de manejo pode ajudar a reduzir o estigma e melhorar a comunicação e o entendimento entre os membros da família. Autocuidado e estilo de vida saudável. É essencial que as pessoas com esquizofrenia adotem um estilo de vida saudável. Isso inclui cuidar da saúde física, praticar exercícios regularmente, manter uma dieta equilibrada, descansar adequadamente e evitar o consumo de substâncias psicoativas, como álcool e drogas ilícitas. Essas medidas podem ajudar a minimizar os fatores de risco e promover o bem-estar geral. Acompanhamento médico regular. O acompanhamento médico contínuo é essencial para monitorar a eficácia do tratamento, ajustar a medicação conforme necessário, gerenciar efeitos colaterais e prevenir recaídas. É importante manter uma comunicação aberta e honesta com a equipe de saúde mental, relatando quaisquer preocupações ou alterações nos sintomas. Bom, não há cura para a esquizofrenia, mas ela pode ser tratada e controlada de várias maneiras. Espero que este conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não se esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, também se sinta à vontade de perguntar aqui nos comentários, vou adorar responder você. Por hoje é só, e até o próximo vídeo.